Muito bem, vamos ao nosso tema de hoje. A igreja que inspirou o nome cristão. Estamos estudando a vida de Paulo, apóstolo. E nesse momento da história, vamos chegar no lugar onde ele e Barnabé pastoreiam aquela igreja, fundamentando aquela igreja, que é a igreja em Antioquia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 ao 26. Texto já plenamente estudado aqui nessa manhã, pelo nosso querido Ed Leal, que ministrou aqui nessa manhã e trouxe sobre a igreja de Antioquia como uma comunidade cheia da graça de Deus. E eu pego desse texto em diante para continuarmos estudando aqui sobre a vida de Paulo. Versículo 19 ao 26, se você quiser acompanhe nas telas comigo, os textos vão estar ali também, eu vou ler pela tradução de Almeida atualizada. Diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, é o tema de hoje, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Até aí. Antes de ensinar, deixe-me mostrar pelo menos 2 mapas. Vou pedir para vocês colocarem ali para mim, por gentileza, nas telas, onde nós possamos nos localizar melhor do que nós estamos falando. Eu sinalizei aqui algumas cidades. Lá na minha esquerda embaixo você tem Cirenaica, que na verdade é a cidade de Cirene, que é citado aí no texto. É citado também Chipre, nós vamos citar isso. Lá em cima na Cilícia, que é o sul da Turquia, ali nós temos Tarso, que é a cidade original de Saulo. Ali onde está Antioquia da Síria, mais abaixo Damasco, e lá embaixo Judeia tem Jerusalém. Coloca o mapa dos dias de hoje. Sinalizado nos dias de hoje, dá para você ter uma ideia aqui. Cirene ali na costa da África, ali temos Jerusalém, que hoje é Israel, né, ali ao lado da Jordânia. Temos ali muito próximo do Líbano, temos Damasco, que é a capital da Síria hoje. Antioquia hoje pertence à Turquia, não mais à Síria. Tarso, lá em cima, também pertence ao sul da Turquia. E Chipre, um lugar independente. Aqui estão todos os lugares para vocês terem uma ideia. Vamos à história. Começamos a estudar sobre a vida de Saulo de Tarso. Por que Saulo de Tarso? Vocês já viram ali a cidade de Tarso, uma cidade ali na Turquia. Este homem, quando menino, estudou, como ele era judeu, estudou certamente nas sinagogas, aprendeu a falar o aramaico, que era a língua que era falada entre os judeus na época. Por ter estudado o texto das Escrituras, esses textos eram escritos em hebraico, uma língua muito parecida com a língua aramaica. Como ele morava ali em Tarso, estudou também nas escolas de Tarso. E as escolas de Tarso, elas eram de fala grega. Portanto, ele estudou filosofia grega, conhecia muito sobre filosofia grega. Eu estou te mostrando o quanto esse Saulo de Tarso era inteligente e capacitado. Então, ele estudou filosofia grega ali também, como todos os outros haviam estudado. Você nota isso nas próprias palavras que Paulo deu, por exemplo, em Atenas. Ele cita ali 2 filósofos gregos. Na carta a Tito, ele cita também um outro filósofo grego. E aí você nota o conhecimento que ele tinha de alguns filósofos. Ali também era uma cidade muito cheia de romanos, porque Roma dominava tudo na época. E aquele lugar era um lugar de passagem. Havia uma estrada que vinha de oeste a leste,
que atravessava o Império Romano, passava bem ali a estrada, e ali era também uma espécie de colônia, porque o lugar era muito bonito. Tinha montanhas muito altas, por exemplo, de quase 3.000 metros de altura, no norte da cidade, e ao sul da cidade o mar. Então, um lugar muito lindo, onde muitos romanos ficavam por ali, principalmente o povo do exército romano. Sendo assim, é muito provável que Paulo também tinha acesso ao latim. Então, nós estamos falando aqui de um homem que falava grego clássico, o grego koiné, que era o grego comercial, porque Saulo também era filho de um homem que trabalhava com comércio. Ele era um fazedor de tendas. Fazedor de tendas é uma expressão para pessoas que confeccionavam esses tecidos próprios para não somente barracas, mas também para velas de navios. Seu pai certamente era um homem muito rico, porque Saulo tinha direito a ser um cidadão romano. E como cidadão romano, esse direito foi comprado por seu pai, e era uma coisa com altíssimo dinheiro para você comprar, custava muito caro. Então, certamente um homem rico, o pai dele. Criado então nas melhores escolas, esse homem que falava então grego koiné, que era o grego comercial, já que ele lidava com comércio, o grego clássico nas escolas, o hebraico para entender as escrituras, o aramaico, que era a língua dos judeus na época, provavelmente também o latim e alguma outra língua regional. Um homem inteligentíssimo. Mudou-se depois para Jerusalém, e chegando em Jerusalém, morando na casa de sua irmã, sabemos que ele tem uma irmã pelo próprio livro de Atos, foi estudar aos pés, talvez, do melhor professor que havia na época, um grande mestre da lei, chamado Gamaliel. Saulo, então, estuda aos pés desse Gamaliel, cresce bastante e começa a ganhar notoriedade entre os sinédrios. Sinédrio era uma espécie de supremo tribunal dos judeus. Ele, então, começa a crescer diante da comunidade judaica, o nome dele se torna proeminente. Talvez Saulo de Tarso viria a se tornar no futuro, quem sabe, um dos sacerdotes, um dos homens mais importantes ali daquele sinédrio, como era naquele tempo Caifás ou Anás, alguns homens que lideravam os judeus naquele tempo. Saulo então começa a crescer bastante. Ele era fariseu, a linhagem mais radical dos judeus. Ele inclusive se chama de fariseu de fariseus, ou seja, ele era radical dos radicais, e por causa disso eles começam a pegar uma aversão e achar que é perigoso esta nova, como eles chamavam, entre aspas, seita dos cristãos. Não eram chamados de cristãos ainda na época, eram chamados de nazarenos ou os do caminho, alguma coisa parecida. Os cristãos, lembrando que eles ainda não eram chamados de cristãos naquela época, fala assim apenas para nós nos identificarmos melhor. Os cristãos quem eram? Eram judeus convertidos. Judeus que tinham entendido que Jesus era o Messias. Portanto, eles continuavam frequentando as sinagogas, eles participavam dos rituais judaicos. Talvez só não tinha mais sentido para eles os rituais de sacrifício, porque para eles o Cordeiro de Deus havia sido Jesus morrido na cruz. Fora isso, você vê Pedro e João subindo na hora da oração, ali em Atos capítulo 3. Você vê Paulo depois fazendo uma raspagem de cabeça, também um sinal de votos judaicos. Você vê algumas práticas assim, como por exemplo a circuncisão de Timóteo ou de Tito. Então você vê que eles ainda praticavam coisas do judaísmo. Eles entendiam que eles eram judeus que haviam recebido o Messias, só isso. Acontece que a elite judaica estava ficando preocupado com isso. Entenda-se que o meu sinal de dinheiro, preocupados com isso. Dinheiro envolvido. Aliás, de onde você está tirando isso? Eu te explico. Os sacerdotes viviam do dinheiro que ia para o templo. Os sacerdotes, na sua maioria, eram saduceus, mas a liderança dos fariseus também faziam parte disso. Recebiam dinheiros do templo, e no templo era o lugar centralizado de tudo que acontecia no judaísmo. Tanto que na festa de Pentecostes, por exemplo, todo mundo se dirigia lá para Jerusalém, lá para o templo. Todo judeu deveria ir uma vez ao ano, pelo menos, até Jerusalém e levar lá as suas ofertas, os seus dízimos e tudo mais. Acontece que nessa seita dos cristãos,
eles pregavam diferente. Eles começaram a entender que o templo era uma estrutura humana, mas que o verdadeiro povo de Deus é gente. E um deles, um dos líderes da igreja, chamado Estevão, começa a pregar ousadamente, e uma das coisas que ele pregava era: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Em outras palavras, esse homem estava dizendo: esse templo aqui que a gente idolatra, que era o templo em Jerusalém, não é nada para Deus. Deus se interessa em gente, em pessoas, tanto que essa seita dos cristãos fazia o que com dinheiro? Na verdade, eles davam contribuições muito maiores, porque muitos davam tudo que tinham, muito maiores do que os judeus da época. Só que eles davam onde? Ali juntando com os apóstolos para ajudar quem? Viúvas, órfãos, estrangeiros, que a gente pode chamá-los de refugiados, e também de sustento para aqueles que estavam no ministério, como era no Antigo Testamento, que se sustentava os levitas, que saíam de cidade em cidade. Levita não é músico, levitas eram aqueles que levavam a palavra de cidade em cidade, que ensinavam a lei de cidade em cidade. E agora, esses homens de Deus que estavam levando a lei, a palavra do Senhor, de lugar em lugar, esses também eram sustentados com aquilo que era dado ali. Então era investido em gente necessitada. Ora, os tesouros do templo devem ter sentido isso. E aí esta elite sacerdotal, entenda elite em todos os sentidos, inclusive monetário, começa a pegar um ódio desses cristãos, não eram chamados cristãos ainda, relembrando você, e começa a pegar um ódio dessa seita, desse movimento dos nazarenos, assim eles chamavam, e começa a persegui-los. Só que a perseguição começa a ficar feia. Tão feia que este Estevão foi linchado, apedrejado, acusado de falar contra Moisés e contra o templo. E Saulo foi o responsável pelo sinédrio de ser quem testificasse tudo aquilo, que aprovasse tudo aquilo. Saulo concordava com tudo, concordou até mesmo em segurar aqueles mantos e roupas daqueles que estavam apedrejando e matando ali Estevão. Uma grande perseguição surge contra os cristãos em Jerusalém, principalmente aqueles que eram de fala grega. Esses então começam a sair de lá e vão para diversos lugares, e aí chegamos nesse texto aqui. Só que, antes de entrar nesse texto novamente, o que acontece é que esse Saulo chama a liderança e fala: tem um perigo maior. Eu estou sabendo que um dos lugares onde nós temos o maior número de cristãos é lá na capital da Síria, Damasco, 200 quilômetros ao norte de Jerusalém, como vocês viram no mapa. E lá é uma cidade comercial, de modo que pessoas do mundo inteiro passam por lá, o que vai fazer com que essa seita se espalhe rapidamente no mundo todo. Temos que detê-los. Saulo então junta, certamente com uma equipe de guardas, com homens fortes, com lideranças ali dos judeus, mas ele era o líder principal, fazem um movimento agora de massacre sobre os cristãos. Em alguns dos relatos mostra que eles arrastavam para fora da sinagoga, entenda-se arrastar, é isso mesmo, é ir arrastando pelo chão, desfolando a pessoa, que eles prendiam tanto homens quanto mulheres, que matavam, como você viu o caso com Estevão, e algumas vezes apenas torturavam, como se isso fosse apenas. Então, Saulo era bicho ruim, arrogante, orgulhoso, porque conhecia muito e tinha um autoconhecimento, e ele provavelmente almejava ser um dos principais dos judeus. Se sentiu o grande responsável para acabar com essa seita dos cristãos e resolve persegui-los. Então ele junta essa turma toda e vai para Damasco. Quase chegando em Damasco, acontece algo. Uma luz muito forte bate dos céus. Saulo cai por terra. O texto não fala que ele caiu do cavalo, mas eu acredito que foi, porque era rico. 200 quilômetros para andar, não ia a pé. Certamente deveria estar a cavalo,
o que justifica ter caído no chão com a luz que brilhou, porque os animais devem ter se assustado. Então aquela luz muito forte que vem sobre Saulo, lembra-se, no meio do dia, não é uma luz à noite, no meio do dia, mais forte do que a luz do sol. Ele cai no chão e percebe que tinha algo completamente sobrenatural ali acontecendo. E vem uma voz e diz para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aquele homem, temendo, claro, quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele dia da sua conversão, Saulo entendeu a igreja. Naquele dia ele entendeu que o templo do Senhor não era um lugar, mas o templo eram pessoas. Por quê? Naquele dia ele estava perseguindo pessoas e Jesus disse: você está me perseguindo. Naquele dia Saulo entendeu, mexeu com o povo de Deus, mexeu com o próprio Deus. Então, Saulo fica cego por causa daquela luz muito forte. Ele é guiado até Damasco. Em Damasco ele fica na casa de um tal de Judas. Tem muitos Judas com esse nome, tá bom? Não é só o Iscariote. E ele lá nesse lugar, Deus então fala com um outro discípulo chamado Ananias. Falou: você se dirige até ali Damasco, lá na rua direita. Procure por um tal de Judas. É interessante, essa rua direita existe até hoje lá. É uma rua, inclusive, de muitos cristãos que moram lá. Procura a casa de Judas. E lá, Saulo está lá. Ananias argumenta: Senhor, mas ele era aquele que matava os cristãos, você quer que eu vou falar com ele? Ele falou: vai, porque ele está orando. Esse era um sinal. Quando Ananias chega lá, fala: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu lá em Damasco me enviou para que você recupere a sua vista, seja batizado, seja cheio do Espírito Santo. Naquele dia, Saulo é completamente mudado e transformado. Começa ali um aprendizado agora. Saulo começa a aprender sobre Jesus com os cristãos lá de Damasco, porque ele não andou com Jesus. Jesus era uns 5 ou 8 anos mais velho do que Paulo. Paulo não conheceu Jesus fisicamente, tudo indica isso. Não ouviu os ensinos de Jesus, só sabia pelo que os outros diziam e certamente diziam coisas distorcidas. E então ele começa a aprender os primeiros ensinos sobre Jesus e ele, conhecendo muito o Antigo Testamento, começa a pregar estas coisas. Ele era um rabino. Portanto, quando ele chegava numa sinagoga, rapidamente lhe dava a palavra. Olha só, o rabino Saulo de Jerusalém, discípulo de Gamaliel, está aqui entre nós. Dava a palavra para esse homem para pregar. E Saulo começava a pregar, e todo mundo sabia, ele veio para cá para arrastar essa turma de cristãos. E Saulo começava a pregar, mostrando que Jesus era o Cristo, mostrando pelas profecias de Isaías, pelos salmos proféticos que tinham sobre o Messias, mostrando que tudo aquilo que eles liam no Antigo Testamento se cumpria agora em Cristo. Como, por exemplo, Moisés, que disse que surgiria um profeta maior do que ele, e ele está mostrando: esse é Jesus. O povo ficava impressionado, muitos se convertiam, outros ficavam confusos. Saulo se retira por 3 anos, vai para o deserto da Arábia para uma experiência com Deus. Ele entendeu que, embora ele tinha começado o ministério, não estava maduro o suficiente. Precisava de uma experiência pessoal com Jesus. Ele narra algumas vezes algumas experiências que ele teve ali com Jesus. Depois desse tempo ele retorna para Damasco, começa a pregar, já havia muitos discípulos na cidade, e fazem uma emboscada para matar Saulo. Por quê? Saulo tinha criado um movimento contra Jesus, um movimento contra cristãos, e agora ele mesmo passou para o outro lado. Então ele era visto como traíra por aqueles radicais que aprenderam com ele, e agora ele sofreu perseguição, ameaçado de morte. Os discípulos numa noite descem ele por um cesto nas muralhas ali da cidade, por uma janela nas muralhas da cidade, e esse homem então foge pelo meio do mato, ou sei lá o que, como é que é a região, e até chegar em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele começa a pregar, tenta se juntar com a igreja, mas ninguém se identifica como sendo da igreja. Por quê? Todo mundo está falando: não acredito. Sabe aquela pessoa que é tão bicho ruim, mas tão bicho ruim, que ninguém acredita quando se converte? Esse era o Saulo. Falaram: Saulo se converteu. Todo mundo: não, Saulo não, qualquer um, menos esse. É o cara que mais persegue a igreja.
Pois bem, 3 anos antes ele sai para perseguir a igreja, 3 anos e pouco, ou 3 anos e meio depois, ele volta cristão, coração mudado. Aquilo confundia todo mundo. Até que tem um texto na Bíblia que marca esse momento. Mas Barnabé, esse era o cara. Barnabé foi ouvir o Saulo. Ouviu o coração dele. Sendo um homem rico como era Barnabé, muito provavelmente hospedou Saulo. Aqui são suposições minhas. Paulo deve ter ficado ali algum tempo na casa de Barnabé. Aprendeu coisas ali com ele. Para que finalmente, depois de Barnabé checar bem o coração dele, fala, não, eu vou testificar dele. E Barnabé reúne então a liderança da igreja, e é Barnabé quem fala para a igreja que Saulo havia se convertido. Aí a igreja acredita. Se fosse o próprio Saulo, ninguém acreditava. Mas era o Barnabé falando. Ele tem crédito. Finalmente Saulo passa um tempo com Tiago, irmão de Jesus. Passa um tempo com Pedro. E ali ele aprende muita coisa e começa a pregar destemidamente em Jerusalém. Mais uma vez, outra ameaça de morte. 3 anos e meio de convertido e 2 ameaças de morte. Esse foi o início do ministério de Paulo. A igreja, percebendo que ele iria ser morto, foge com Saulo para a costa, onde tem Cesareia, e de Cesareia pega um barco e vai para Tarso. De volta para sua cidade natal, fica quietinho aí. Deixaram Saulo lá, espera um tempo. Esse texto que nós lemos começa daí. Porque o que aconteceu foi que, lá atrás, quando você ouviu da morte de Estevão, que os cristãos começaram a sair e fugir para outros lugares. Alguns que eram lá de Cirene, do norte da África, outros que eram lá de Chipre, passando por algumas cidades, evangelizaram várias sinagogas, judeus, mas alguns pregaram para gregos. Quando fala grego, é gente de fala grega, poderiam ser sírios ali, era na Antioquia, mas é tudo grego. Então, pregaram para os gregos e eles se converteram. E a igreja de Jerusalém fica assim, nós não imaginávamos que isso ia acontecer, eles achavam que o evangelho era só para os judeus. Embora já tinham pessoas que não eram judeus que haviam se convertido, os italianos, por exemplo, ali na casa de Cornélio, em Atos 10, com Pedro. Pedro pregou lá para eles. E finalmente, então, eles enviam Barnabé para lá. Porque alguns dos que evangelizaram eram de Chipre, Barnabé também era de Chipre. Então, vai lá você, Barnabé, que tem os seus, lá você se entende com eles. O texto aqui que nós lemos diz que Barnabé, chegando lá no lugar, viu a graça de Deus e se alegrou. O que será que ele viu naquele lugar? Certamente o que Barnabé deve ter visto, isso aqui é uma suposição minha, Barnabé deve ter visto ali naquela igreja, o mesmo espírito, aquele mesmo envolvimento que ele tinha visto lá na igreja em Jerusalém quando começou. Você lê lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, começa dizendo, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Repartiam suas propriedades e bens, distribuindo a cada um segundo a medida da necessidade de cada um. Todos os dias eles perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria, e guarda essa palavra, e com simplicidade ou singeleza de coração. Adiante diz que eles estavam todos os dias louvando a Deus e contando com a graça e a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Foi isso que Barnabé viu lá. E ele se alegra quando ele vê tudo isso. E quando ele vê aquela igreja pujante, com toda essa experiência maravilhosa, ele fala, está faltando alguém aqui, Saulo. Esse cara vai fazer muito bem aqui para essa igreja. E vai para Tarso procurar Saulo, porque Saulo ficou lá perdido por um bom tempo. Saulo então vem com Barnabé, e diz aqui o texto que nós lemos, que por 1 ano eles ensinaram aquela igreja. Entre aquele momento lá da estrada de Damasco, que Saulo se converte, até esse momento foram 14 anos. 14 anos de anonimato, 14 anos só sendo trabalhado e formado,
14 anos que Deus usou esses anos todos para trabalhar no coração de um homem que seria e é, talvez, um dos homens mais importantes depois de Jesus no Novo Testamento. A maior parte dos textos da Bíblia que nós temos no Novo Testamento foram escritos por ele. Todas as nações do mundo romano da época chegaram a ser evangelizadas por ele e gente de sua equipe. O evangelho chegou até você hoje por causa desse tal de Saulo. Saulo era o seu nome hebraico, Paulo o seu nome grego, era isso. É a mesma pessoa. Então, a partir daí a igreja começa a se reunir. E agora eu pulo para Atos capítulo 13, que começa a narrar um pouquinho da vida dessa igreja. Atos capítulo 13, versículo 1 em diante, diz assim: ora, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. É importante nós sabermos algumas coisas. Existem algumas palavras que são difíceis de traduzir para a nossa língua, porque nós não temos os mesmos tempos verbais. Nós temos o gerúndio, né, que é fazendo, andando, igual você viu aqui, orando, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, jejuando, né? Dá uma ideia de que eles marcaram uma reunião de jejum, oração e adoração, mas não é isso que o texto original mostra. O tempo grego que está ali, se eu não me engano é o aoristo, o tempo particípio do grego, dá uma ideia de alguém que praticava aquilo e que era aquilo. Ou seja, era uma igreja que o normal deles era orar, adorar, jejuar, buscar o Senhor. Era isso. É interessante porque um irmão que escreveu sobre a história da igreja já no 3º século, ou seja, alguma coisa muito próxima deles ali, conta que os fariseus jejuavam uma vez por semana, os cristãos jejuavam 2. Ou seja, havia uma prática de busca a Deus, de oração todos os dias daquela igreja. Aquela igreja se reunia dessa maneira e eles, buscando o Senhor, perceberam: da mesma maneira como nós recebemos, nós temos que doar também. Da mesma maneira como fomos abençoados, nós temos que abençoar também. Hoje pela manhã, por exemplo, vocês aprenderam aqui com o Ed sobre como essa igreja era generosa. Essa igreja que, recebendo uma profecia de que haveria fome no mundo inteiro, reuniram ofertas para ajudar os pobres da igreja de Jerusalém, que era uma região muito mais pobre que a deles. Então, note que não havia egoísmo neles, era uma igreja generosa. Resolveram doar os seus melhores. Quem eram os melhores entre eles? Paulo e Barnabé. Oraram, perceberam que isso era uma direção do Espírito Santo e enviaram Paulo e Barnabé. O texto continua, e eu quero continuar em Atos 13, do versículo 6 em diante, diz assim: quando eles chegaram então em Chipre, aquela outra ilha que você viu no mapa ali comigo, viajaram por toda a ilha até Pafos. Só para vocês terem uma ideia, dá para colocar aquele mapa novamente? Só para o pessoal ter uma ideia do que nós estamos falando? Por gentileza. Quando você chega na ilha de Chipre, ela está tão pequena aqui, põe o outro mapa, por favor, acho que ele pega um pouquinho melhor. Quando você chega ali, você já localizou a ilha de Chipre, ela parece pequena aqui aos nossos olhos, mas assim que eles entraram ali, a cidade de Salamina, e vão atravessar a ilha inteira até chegar a Pafos, que está do outro lado, só para você ter uma ideia da distância, é como se você saísse daqui, e foi a pé que eles fizeram isso, e não a cavalo mais, até Águas de Lindóia, só para você ter uma ideia da distância. Então foram várias paradas, dormindo aí ao relento ou em tendas, já que Paulo era experiente nisso, dormindo em barracas, certamente sujos. Paulo e Barnabé saíam pregando a palavra em toda aquela região. Continuando, quando eles chegaram em Pafos, e aqui, continuando a leitura, ali encontraram um judeu, chamado Bar Jesus, vou te explicar o nome dele mais adiante, que praticava magia e era falso profeta. Olha a mistureba, judeu que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo, ainda metido com política. O procônsul
sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, quer dizer, o Bar Jesus tinha um outro nome aí, o Elimas, eu te explico mais adiante. Opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, esse aqui é palavrão evangélico, tá? Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Note, era gente que conhecia os caminhos do Senhor, mas distorcia. Era algo que parecia ser de Deus, mas não era. Importante isso. Continuando. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego. Ele era um vidente e ia ficar cego. E incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Não foi uma coisa para a vida inteira, foi só um período, inclusive na história da igreja, dizem que ele se converteu depois. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu também. O cara falou, o cara não creu, ficou cego. Ele falou, eu creio. Olha. Profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Até aí. Essa era uma cidade muito religiosa, capital de Chipre, lugar de turismo religioso. Ali se pensava que havia nascido Afrodite, a deusa do amor, da beleza, da sensualidade, chamada pelos romanos de Vênus. Nesse panteão todo de religiões, essa cidade misturava essas religiões todas, formando algo que nós chamamos de sincretismo. Guarde essa palavra, eu devia até tê-la escrito aqui, sincretismo. O que é sincretismo? Mistura de religião, principalmente mistura de objetos ou ritos de religiões diferentes e que, lembre-se aqui de Elimas, que distorce os caminhos do Senhor. Nos nossos dias isso não é diferente. Você vê, por exemplo, alguém se chamando de evangélico e com a Bíblia aberta. Só que o indivíduo usa um kippá, que isso se refere ao judaísmo moderno. Só que ele deixa uma barba bem grande, que se refere ao judaísmo antigo. Mas vende alguns objetos que são objetos mágicos, que vão levar bênção na tua casa, como uma menorá, ou uma arca da aliança, ou um pedaço da cruz de Cristo, né? O que se refere a religiões pagãs, porque o paganismo faz com que objetos tenham poder em si, e não o poder de Deus, mas o poder está no objeto. Como se isso não bastasse, dão para você sal grosso, para você jogar nos cantos da casa, para expulsar maus espíritos, que vem isso das religiões afro. Mas se chamam de bispos, que vêm do catolicismo. E essa mistureba toda se chama Igreja Evangélica Brasileira. Isso é sincretismo. E desvia dos caminhos do Senhor. Porque desvia a ideia de que o poder está num objeto, o poder está no grande pregador e profeta, o poder está no homem que libera a palavra e não fala mais de Deus. Deus vira um objeto dessas pessoas, Deus vira alguém que vai apoiar o poder dessas pessoas. Isso é sincretismo. Isso se vê claramente no detalhe do texto. Um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia, que era um falso profeta e que usava um outro nome chamado Elimas, o mágico. Eu vou te explicar isso. Bar Jesus. Jesus é o nome grego para o hebraico Josué. Nenhuma novidade. Várias pessoas tinham esse nome. Bar é o nome que se usa antes no aramaico para identificar filho de. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Barnabé, filho da consolação. Bar Jesus,
filho de Josué, ou Josué filho. Só que, desculpe aqui os Josués, mas não tem muito impacto, né? Vai pregar o grande homem, Josué filho. Não tem. Então ele usa um outro nome, Elimas, ou a pronúncia talvez seria Elimás, um nome da Arábia, que significa um grande sábio. Porque se pensava na época que os sábios vinham do Oriente. Você vê no livro de Jó, os 3 amigos dele, sábios do Oriente. Você vê naqueles que vieram trazer os presentes para o bebê Jesus, os magos, né? Os sábios do Oriente. Então esse era o grande sábio, Elimás, o mágico, ou Elimás, o magnífico. Você vai notando aí um uso que se faz no sincretismo, que é você impactar as pessoas através de gestos, ou de paramentos, ou de nomes, ou uma coisa completamente plástica, mas que não tem realidade e não tem simplicidade como você vê em Jesus. Jesus não precisou de nada disso. Saulo não precisava de nada disso. E aqui você vê esse uso do sincretismo. O sincretismo, por 2 vezes no livro de Atos, nós vamos ver as 2 hoje, o sincretismo ele é combatido na igreja, para que a igreja fique alerta quanto a isso. Saulo, inclusive, Paulo, alerta a igreja em Éfeso que surgiriam pessoas no meio do povo também fazendo esse tipo de coisa. Não é diferente nos nossos dias. Por isso estou ensinando isso hoje. A ideia de líderes poderosos, como era ali, foi contrastada com a vida de homens simples, como Saulo e Barnabé, que não chamavam atenção para si, mas eram cheios do poder de Deus. Esses líderes desses movimentos sincréticos, eles sempre apelam para poderes sobrenaturais, para aumentar a sua confiabilidade nas suas ações. Eles gostam de coisas que impressionam. Me lembro uma vez, eu estava em Belo Horizonte. Eu ia pregar numa conferência e pela manhã, no hotel onde eu estava, liguei a televisão para ver, deixa eu ver o que esse povo anda falando por aqui. Fui ver os programas evangélicos. E um que me chamou muita atenção. Começava o programa com aquele som forte, como se fosse, não sei nem te explicar isso, como se fosse um grande evento, assim, com aquelas músicas fortes, e é uma sombra, uma silhueta de um homem. E aí começa assim, quem é ele? Não sabemos. De onde veio? Ninguém sabe. Mas o que sabemos, aquela voz, o que sabemos é que ao som da sua voz, os demônios correm, as doenças saem. E aí, apóstolo fulano de tal. E aí apareceu o cara. E eu falando, babaca. Não tem nada de Deus nisso tudo. Eu não tenho medo de falar isso, porque não tem nada de Deus nisso. Isso é engano, para roubar dinheiro do povo. Porque em seguida começou a falar de ofertas e dinheiro. O que chama mais atenção? Falar assim, que impressiona mais falar? Vai falar hoje Josué filho, ou o sábio Elimás, o fantástico. Percebe que as pessoas usam isso tudo? Para que querer impressionar, gente? Para que mudar de igreja para church? Eu fico imaginando a minha avó passando assim, falando, church. Que é isso? Para quê? Para quê? Esses dias num lugar, vai estacionar o carro, você pode estacionar lá no parking. Não chama mais estacionamento, chama parking. Então, precisa usar essa cultura estadunidense aqui para a gente, para que essa babação de ovo com outra nação, que é tão ruim quanto a nossa. Então, fica aqui alguns conselhos para nós, para não desviarmos. Primeiro deles, mantenham sempre a simplicidade. Amém? Jesus era simples.
Por isso que eu falo para vocês, assista aquela série The Chosen. Você vai ver lá um Jesus simples. Gente do povo. Que ficava no meio das crianças, que brincava, que ria, que pulava no mar. Eu gosto da maneira como mostram Jesus ali. Os apóstolos eram simples. A igreja era simples. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja simples. Sofonias capítulo 3, versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. Hoje em dia se privilegia rico no meio da igreja. Tem até lugar especial para os ricos e famosinhos sentarem. Meu Deus do céu, nunca leram Tiago capítulo 2 que proíbe isso no meio da igreja? Está escrito na Bíblia. Para quê? Eu chamo de síndrome de Caco Antibes, que detesta pobre. Por isso que tem reunião para empresário, mas não tem reunião para desempregado. Então, se cobra para batizar hoje. Tem gente pagando, acredite, 20 mil reais para ser batizado lá no Jordão por um famosinho que tem aí, que nem pastor é. Então, e esses mesmos criticam quem faz obra social. Ficam aí ajudando os pobres. Tem que ensinar a pescar, não pode ficar dando peixe. Ah, é? Vem você então ensinar a pescar. Ativista de iPhone sentado no sofá da sua casa. Vai para o meio da favela fazer trabalho. Vai lá para o sertão fazer trabalho social. Vai ajudar pessoas na rua. Você é cristão, olha uma coisa. Nossa comunidade, nós lidamos com obra social e fazemos obra social e entendemos que isso é papel da igreja. Mas isso a instituição está fazendo com o trabalho de todos. É maravilhoso. Mas você também tem que fazer isso de modo individual. Está na hora de você doar um pouquinho mais do que você tem dentro da tua casa. Tenho certeza que você tem camisa para doar. Tenho certeza, minha irmã, que você pode doar sandália sua, sabe, sapato. Menina, você não é centopeia, você não precisa de tudo aquilo. Está na hora de doar. Entrou uma roupa nova, tem que sair uma outra do guarda-roupa. Vamos doar coisas. Vamos lá, meu querido, por que a gente ensina você a administrar bem suas finanças? Para você organizar sua vida financeira, e uma das coisas, ser generoso em boas obras. Meu irmão, não é pecado ser rico, que você cresça, que você prospere, mas como diz Tiago, que seja rico em boas obras também. Faça contas, vai lá, saca um dinheiro, deixa, você que tem carro, deixa dentro do seu carro um dinheiro trocado, porque tem gente muitas vezes no semáforo que está trabalhando, está lá vendendo a balinha dele. Chama o indivíduo, quanto que a tua balinha é R$1, tá bom, quero te pagar 10, está aqui. Pronto, mas pega a balinha, porque você está valorizando o trabalho dele. Aí tem gente que fala assim, não, mas aquela mulher está usando aquela criança para que as pessoas tenham dó. Meu querido, você acha que ela queria estar lá no semáforo, debaixo de sol com a criança dela, ou ela queria estar na casa dela, tranquila, brincando com a criança? Se está lá é porque precisa. Vamos ser sinceros, para de ser pão duro e mão de vaca. É isso. Você precisa contribuir com pessoas. Dar esmolas faz parte da nossa vida cristã. Nós somos chamados para isso. Ajude pessoas, ajude famílias, ajude gente necessitada. Põe mão na massa você mesmo, vai fazer alguma coisa por alguém. Essa semana eu fui conhecer uma obra social aqui próximo de nós. Gente querida demais, que eles estão dedicando a vida deles, a família deles, para ajudar crianças que têm o espectro autista e que são do quê? Daqui da favela, perto da gente, ajudando aqui o povo da favela. Que a propósito, eu sei que eles estão sentados por aqui, porque eu fiquei sabendo que eles estão aqui hoje. Pastor Paulo Roberto e Cláudia, fiquem em pé, por favor. A quem honra, honra. O trabalho desses irmãos merece nossa admiração. Obrigado, queridos, está com a gente hoje aqui. São pastores aqui bem próximos de nós aqui. Vai visitar a igreja dele lá depois. Vai lá, vai lá. Tem 3 cultos aqui. Você vem num aqui, você pode ir outro lá. Pronto, não tem problema. Vai dar força lá para os irmãos também. Então, daqui a alguns meses, nós vamos pedir para você. Traz uma cesta básica, que nós vamos começar a juntar para levar lá para o sertão. Nós vamos levar para o sertão lá em janeiro.
Da última vez, enviamos para lá em torno de 28 toneladas. Nós queremos abençoar aquelas terras, torná-las férteis, ajudar a construir poços de água naquele lugar, ajudar aquele povo a crescer. Mas o problema, gente, é que aos poucos a gente vai se acostumando com a nossa vida paulistana. E a gente vai se acostumando com a nossa vidinha de igreja e achando que Deus só quer me abençoar, me abençoar, me abençoar, e esquece que nós somos abençoados para abençoar. Nós somos consolados para consolar. É para isso. Deus nos ajuda para nós ajudarmos. Em 2 Coríntios 11:3, olha o que Paulo diz, ele fala: eu receio que assim como a serpente enganou Eva, quem está enganado não sabe que está enganado, enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Igreja é simples, cristão é gente simples, vida simples. Você note que o desvio ele vem aos poucos, astuto como o da serpente. Nós precisamos lembrar que a adoração a Deus não é só cantar aqui, é uma delícia esse momento que nós cantamos. Mas em Hebreus 13 fala para nós apresentarmos a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, mas continua dizendo, não deixando também de fazer o bem e ajudar os necessitados, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus recebe como louvor quando você faz uma contribuição, quando você dá uma esmola. Esmola não é coisa de católico, meu querido evangélico, esmola é coisa de cristão. É gente que tem que dar isso, é gente que tem que botar a mão no bolso e ajudar. Em Atos 20, Paulo alerta a igreja com relação a desvios na doutrina. Ele fala, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, vai surgir gente como este Elimas Bar Jesus do nosso tempo, para confundir as pessoas. Achar que o evangelho é coisa de elite. Quando Jesus falou, eu vim para evangelizar os pobres. Então, nós temos dois enganadores mostrados e combatidos no livro de Atos. Um é Elimas Bar Jesus, esse sábio encantador em Atos 13. Outro é Simão, o magnífico ou mágico, em Atos 8. Para ganhar tempo, eu vou reler para vocês aqui um texto que eu escrevi em 2008, para você ter uma ideia. Dizia assim: Simão mágico, história revelada em Atos 8, que após ver a imposição de mãos de Pedro e João, era dado ao povo o Espírito Santo, ofereceu dinheiro para que também fosse lhe dado o mesmo poder. Simão ficara impressionado pelo fato de que ele, um mágico, do status de um Mr. M, que era grande mestre da ilusão, agora, no entanto, ele via algo sincero e verdadeiro que estava acontecendo. Ele tinha visto Pedro e João impondo as mãos sobre as pessoas recebendo o Espírito Santo, e ele falou, quanto que eu pago para ter esse poder? Todavia, a realização da alma deste homem estava em ver o povo delirar, era tudo que ele queria. Ele tinha consciência de que tudo que ele fazia era falso, mas ele viu no poder do Espírito Santo um novo mover, uma nova chance de renovar o seu repertório, e algo que não era espetáculo de um indivíduo apenas, muito além disso, era um poder que se fazia se sentir nos outros, o que certamente daria a ele, Simão, muito poder ainda. E parece que alguns seguidores de Simão já operam na igreja do Brasil nos nossos dias. Tem em suas mãos o poder de fazer o povo delirar com algo bonito, que é e genuíno, que é o dom do Espírito Santo. Pedro enxergou também que a alma de Simão estava cheia de amargura, ou seja, uma maldade de alma. Ou seja, este homem não sentia remorso de manipular pessoas. E ele escondia através do seu complexo de superioridade. Esse tipo de gente pode até falar em línguas, pode amar o sobrenatural, eles amam isso, são viciados na ilusão e na manipulação. O texto fala que ele era o chamado de o grande poder, então eles têm essa síndrome do grande poder, e vão lutar o máximo para ser gente famosa. E, infelizmente, alguns vão conseguir, principalmente com a ajuda da internet. Anos mais tarde, Pedro, já velho, ele escreve na sua carta de sua grande experiência cristã, e ele fala que se levantaria alguns Simões, travestidos de líderes espirituais, em que em seus corações já tinham abandonado o evangelho simples de Jesus. Que Deus nos livre desses discípulos de Simão, como disse Pedro, e que seguem, como diz lá em 2 Pedro 2,15, o caminho de Balaão. Em contraste a tudo isso, nós encontramos
na igreja de Antioquia, quem? Profetas e mestres. Mas eles eram gente simples. Tão simples que eles se chamavam pelo apelido. O texto vai falando, Barnabé não era o nome dele. O nome dele era Zé. Era José. Os apóstolos apelidaram ele de Barnabé. Por quê? Filho da consolação, filho da exortação, o que era isso? Era um cara que quando conversava com alguém, levantava. Alguém está mal, leva o Barnabé lá. O Barnabé levantava aquela pessoa. Então, quando você entende que alguém que, sabe, gente que é desse jeito, aquele cara sempre está junto com ele, ele levanta você. Como é que você chama gente assim? Gente boa. Então, para mim, a melhor tradução de Barnabé é gente boa. Então, nós temos lá o Barnabé. Diz lá o texto também, Simão, chamado ou apelidado de Níger. Níger é o quê? Sabe o quê? Negão. Simão Negão. Lúcio de Cirene, ou seja, Lúcio Cirineu, que é Cirene, ali na costa da África. Seria mesmo que a gente fala aqui, fulano carioca, fulano nordestino, fulano catarinense, né? Então, o Cirineu. O Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, seja, que mamou na mesma mama de leite do grande rei, ou seja, o cara que andava no meio dos palácios e tudo mais, almofadinha, Mauricinho, aquela coisa toda, e o Saulo, o Paulo, né, que era, queira ou não, um cara da elite. Esse povo todo andava junto, e andava em simplicidade. Não importava que um tinha mais conhecimento do que o outro, não importava que um tinha estudado nas melhores escolas do que o outro, não importava as diferenças sociais entre eles, todos eram gente do povo, gente simples, pastores que andavam no meio do povo, pastor que tem cheiro de ovelha, é isso. Então mantenham sempre essa simplicidade. Segundo e último, se apeguem às escrituras, ao jejum, à oração e à adoração. É o que o texto fala no capítulo 3, versículo 2 e 3, que enquanto adoravam e o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Você nota que era normal para eles orar e buscar a Deus. Então, meu irmão, todos os dias estude as Escrituras. Não é só pastor que tem que ler a Bíblia e orar. É você. Você precisa disso. Também você precisa conhecer as Escrituras para fugir dessas invencionices que tem por aí. A internet hoje é um perigo. Com tantas doutrinas e tantas confusões, faz com que algumas pessoas comecem a misturar as religiões e fica esse sincretismo moderno. Jejum não é só passar fome. Jejum é um tempo separado para Deus. Seria legal se você tivesse a sua experiência pessoal com Deus. Aquela que vai você, Deus e a sua Bíblia, e ter a sua experiência com Deus. Oração e adoração, ela deve ser comunitária, como nós tivemos hoje aqui, mas também pessoal, lá dentro de casa, orando, buscando a Deus, cantando para Deus no carro, servindo o Senhor de coração. Queridos, uma igreja sem comunhão com Deus, o louvor vira show, a pregação só uma palestra coaching, sem Bíblia, a conferência é só para ganhar dinheiro, o púlpito vira palanque, e a igreja vira sincretismo de Elimas Bar Jesus e os discípulos de Simão o Mágico. Queridos, terminando, chega de enganação. Chega de enganação. Precisamos voltar à simplicidade. O verdadeiro evangelho é o fim da enganação. Vamos andar na palavra de Deus. Vamos buscar a simplicidade e a vida prática e pura, aquela pureza que havia em Jesus. Foi uma igreja que andou assim, que é a igreja de Antioquia, que deram também um apelido para ela, e o apelido que deram era de cristãos. Que você também ganhe esse apelido. Que alguém ao olhar para você fale, ele se parece com Jesus, ela se parece com Jesus. Seja assim na minha vida e na tua, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Eu peço que você não abandone a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da vida da igreja. Seja gente boa.
ande com Deus. Caminhe na luz. Ou seja, tenha uma vida simples em que na tua vida tudo está às claras. O que você é lá no shopping, você é no trabalho, você é no meio da igreja, você é no meio da sua vizinhança. Você não tem nada que esconder. Simplicidade e pureza. Caminhe com Jesus. Ande com Deus. Ande com Deus. Levante-se pela manhã, tenha tempo de oração, leitura da palavra. Abrace o Senhor, se sinta abraçado por Ele. Que a gente possa ser cristão pelo modo como a gente anda, e não simplesmente que a gente frequenta a igreja. Amém? Põe tua mão no peito, deixa eu orar com você. Querido Pai, abençoa o teu povo. Que meus irmãos e minhas irmãs andem com o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força. Que eles te amem. E na mesma proporção que te amem, que eles amem o próximo. Que eles se doem para as pessoas. Que ajudem aqueles que aparecem pelo seu caminho. Que sejam bons samaritanos. Que sejam pessoas que tenham um coração voltado e cheio do teu amor e voltado para ajudar outros. Que aquilo que estamos experimentando aqui hoje se espalhe durante essa semana em todos os cantos onde esses meus irmãos e irmãs passarem. E que da mesma forma como a graça do Senhor estava sobre aquele povo de Antioquia, que essa mesma graça do Senhor seja sobre esse povo aqui de Osasco também e Redondeza. Usa as nossas vidas, Senhor. Que sejamos pregadores do Evangelho até sem palavra alguma. Somente pelo nosso modo de agir e de andar e de ser. Trabalhe em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Ao nosso Deus. Seja adorado, Jesus. Me permita abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, de agora e para sempre. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa. Boa semana para você. Eu convido você a abençoar quem está aí do teu lado, teu irmão e tua irmã. Dá um abraço nele, um abraço nela. Desejo uma boa semana aos seus irmãos e a você que nos acompanhou pela internet. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Bênção na tua vida, na tua casa. Não abandone a simplicidade. Sirva o Senhor de coração e sirva o seu próximo também. Deus te abençoe.